Olá, o meu nome é João Fidalgo e o objetivo deste canal é trazer de forma resumida, simples, prática e informal grandes conhecimentos e ideias por detrás de grandes livros, oradores e autores. Então, papel e caneta, ou melhor, abram um bloco de notas do vosso telemóvel e até já! Então, hoje vamos trazer 6 grandes ideias do livro Think Fast and Slow, by Daniel Kahneman, e vamos então para a nossa primeira grande ideia. Na primeira grande ideia do livro temos uma mudança de chip. Trazem-nos dois sistemas, o sistema 1, irracional, imediato e automático, e o sistema 2, onde é um sistema mais racional, pensativo, demorado, um sistema de reflexão do nosso cérebro. E como forma de analogia, nós estamos em Cabo Verde, e vou fazer uma breve história para poder fazer um enquadramento destes dois sistemas. Imaginemos que temos um pescador que vai levar o seu filho pela primeira vez à pesca. Estão no barco, estão a remar e avistam um grande peixe ao fundo. Inocentemente, o pai incentiva o filho a ir pescar esse grande peixe. Quando aproximam-se, verificam que seria um tubarão. O tubarão rapidamente reage, e leva o filho para as profundezas. Então o pai, desolado, vai para casa, muito triste, e informa à mãe e à família que a partir de hoje nunca mais vão pescar um tubarão. E da próxima vez que o avistarem, vão fugir rapidamente e voltar para casa. Passado alguns anos, vem um segundo filho e vão de novo à pesca. Estão no bote, avistam o tubarão e rapidamente o pai foge de insegurança. O filho, que já estava há muitos anos doente e desidratado, ao passar por um beco na Achada de Santo António, atravessa um gato preto por dentro do beco a correr muito rapidamente e, coincidentemente, o filho cai no chão, desmaia e acaba por falecer. O pai, outra vez muito triste, chega à casa e diz a toda a família: a partir de hoje prometo que sempre que avistar um tubarão iremos fugir e sempre que avistar um gato preto irei proteger o meu filho. Então podemos constatar que em ambos os momentos o pescador usou simplesmente a forma errada de pensar. Se o pescador tivesse usado o sistema 1 na primeira vez e o sistema 2 na segunda vez, teria criado uma conclusão óbvia e clara que 1, o tubarão é um inimigo e deve-se fugir, e que 2, o gato nada tem a ver com a morte do seu segundo filho. Esta fase do livro poderia por momentos levar-nos a pensar que o sistema 1 seria um sistema falho e que não o deveríamos utilizar. Nós não poderíamos estar mais enganados, porque o sistema 1 é responsável por estarmos vivos até hoje. Se nós ouvirmos um barulho muito alto, automaticamente vamos fugir dele. E é isso que nos mantém vivos até hoje. Então, a grande primeira ideia do livro é aprendermos e entendermos quando usar o sistema 1 e quando usar o sistema 2. Termos a atitude de abraçar o medo e entendê-la. Embrace the fear, pode ser tema para um outro vídeo, mas é também muito importante. Então vamos nós para a nossa segunda grande ideia. A segunda grande ideia do livro é anchoring. E para explicar rapidamente o efeito anchoring, foi feito um estudo onde dividiram dois grupos e aos dois grupos foram feitas perguntas muito similares. E eu aproveitei para testá-lo em algumas das palestras que dei aqui em Cabo Verde. Então eu distribuí entre diferentes palestras as seguintes perguntas. Imaginemos que teríamos um atum que foi pescado ontem e pesava 600 kg. E a pergunta que eu dirijo a seguir é que qual é que acham que seria o peso máximo de um atum? Ao segundo grupo, eu iria fazer exatamente a mesma pergunta. Ontem foi pescado um atum que pesava 90 kg. Qual é que acham que seria o peso máximo que um atum poderia atingir? E a diferença entre as duas respostas é fascinante, porque no primeiro grupo tivemos uma média de cerca de 822 kg e no segundo grupo acabámos por ter uma média de 141 kg. Então, podemos aqui observar que, através de uma pequena informação que é dada, podemos obter resultados completamente diferentes, mesmo que isso não determine em nada para o resultado final pretendido. E isto vai acontecer com todos os produtos e bens que nós não estamos familiarizados com o valor possível. Então, do ponto de vista financeiro ou comportamental, anchoring pode ser visto como uma tendência racional em direção a um referencial psicológico. Falamos e referenciamos comumente como um gatilho mental. O que é isto do gatilho mental? Imaginemos que vamos a uma loja
e nós não percebemos nada, por exemplo, de televisões ou frigoríficos, e vamos à loja e o primeiro frigorífico que nos aparece tem um valor de sensivelmente 200 contos. E logo ao lado temos um frigorífico com mais ou menos as mesmas dimensões e uma marca diferente por um valor de 50 contos. Então, o nosso gatilho mental vai sempre nos associar, olha, este frigorífico é barato, mesmo sem saber qual é que foi o real custo de produção daquele frigorífico. E o mesmo acontece para televisões, telemóveis e etc. Porque nós, quando não somos especializados numa determinada área, não sabemos o real valor daquele produto. E como um grande professor de Psicologia e Economia Comportamental americano disse, é que as pessoas não fazem ideia do preço das coisas. E realmente não fazemos. Então, estas estratégias de marketing podem ser utilizadas tanto para o vendedor, como forma de vender um produto que tenha uma margem maior, okay? Fazendo um anchoring de um produto com um valor alto que tenha uma margem menor. Então, primeira grande ideia, saber utilizar o sistema 1 e o sistema 2. Segunda grande ideia do livro, anchoring. Saber colocar um ponto de procura e de pesquisa para que podemos fazer analogias ou um gatilho mental instantâneo quando vendemos algo ou compramos algo. Pode ser utilizado nas vendas como pode ser utilizado em outras áreas. A terceira grande ideia do livro é a verdade sobre a informação disponível. Eu particularmente evito estar a ver sempre telejornal para poder ter um pouco de liberdade da minha forma de pensar e não estar 100% afeto ao sensacionalismo em que as grandes cadeias de informação nos expõem. Porquê é que eu digo isto? Imaginemos que agora passamos a ver várias notícias de criminalidade, assaltos, e o foco da informação que é-nos passada é apenas de assaltos e assassinatos no país. Nós rapidamente vamos estar em pânico. Porquê? Porque vamos começar a pensar e associar logo que o nível de criminalidade aumentou. Mesmo que isso seja uma falácia, seja mentira, seja falso. E mesmo que tenha decaído a criminalidade de um ano para o outro a 10%, porque há mais notícias no sentido, porque há mais foco nesse tipo de matéria, nós vamos levar a acreditar que há mais criminalidade do país. E isso serve para praticamente tudo. Imaginemos que passamos a ter notícias de aviões a cair. Ou que um avião caiu hoje, na próxima semana outro avião caiu. O que muda a nossa percepção da realidade devido à informação que nos é dada. Então temos que ter muita atenção na forma como filtramos a informação que nos é dada. Basicamente é termos a noção de que uma informação limitada disponível altera a nossa percepção da realidade. A quarta grande ideia do livro é a aversão à perda. O que é isto da aversão à perda? Bom, nós estamos em Cabo Verde, como forma de analogia, muito rapidamente, nós temos dois comediantes que se fazem pai e filho, onde o pai é o Horaci e o filho é o Cascalhos. E eles estão constantemente a fazer apostas. Imaginemos que os dois iriam fazer uma aposta, onde iriam atirar uma moeda ao ar, se saísse cara, o Horaci ganhava e se saísse coroa, o Cascalhos perdia. Então, e nesta aposta, sempre que o Horaci ganhar, recebe 1000 escudos, e sempre que o Cascalhos perder, perde também 1000 escudos. Não é uma aposta muito apetecível à primeira vista. Porquê? Porque o valor que está em perda é muito elevado. Então, sempre que nós temos o primeiro pensamento, será a perda, quanto é que vamos perder. E só depois pensamos em quanto é que vamos ganhar. Imaginemos que voltaríamos a fazer a mesma aposta, só que desta vez com uma pequena alteração. Imaginemos que sempre que o Horaci atirar uma moeda ao ar e ganhar, ganha 2000 escudos, e quando perder, perde 1000 escudos. Seria muito mais apetecível esta aposta. É exatamente o mesmo que acontece com as lotarias. Apesar de haver uma hipótese do Totoloto, por exemplo, em 1 em 23 milhões, sensivelmente, nós continuamos a jogar. Porquê? Porque o valor que vamos perder cada vez que apostamos em algo é muito baixo, okay? Face àquilo que vamos ganhar. Então é algo apetecível. Então temos que sempre pensar, quando visualizamos um negócio, o que é que estamos a dar ao cliente a perder. Muito rapidamente, quando temos uma pessoa que é viciada em álcool, que bebe muito grog, como dizemos aqui em Cabo Verde, nós temos a tendência sempre de dizer à pessoa, olha,
o álcool faz mal à saúde, não bebas tanto álcool, se fores beber tanto álcool irás morrer, e etc, etc, etc. Onde o que realmente deveríamos estar a transmitir à pessoa é que irá perder. Perder o quê? Perder a família, perder os amigos, perder a mulher, perder a proximidade com o filho. Então devemos sempre informar a pessoa aquilo que vai perder. Esta é a ideia geral sobre o nosso quarto ponto. Vamos para a nossa grande quinta ideia, retirada do livro. Lembrando sempre que estas ideias é a minha visão ao ler o livro, resumida de forma a que vocês possam ter o sumo espremido do que é que o livro nos queria transmitir. Então, a nossa quinta grande ideia é uma visão situacional, um enquadramento estatístico, um framing, podemos dizer assim. O que é que seria um framing? Vou dar um exemplo do meu caso. Há muitos anos, há alguns anos atrás, eu sofri um acidente, parti a anca, e quando estava no hospital o médico fez-me assinar um documento onde eu teria que me responsabilizar pela operação e deu-me uma informação a mais, que haveria 10% de hipóteses de algo correr mal e não poder voltar a andar normalmente, ficar com dificuldades motoras. Bem, eu ao receber aquela informação, muito rapidamente eu pensei, ok, se há 10% de algo correr mal, então significa que há 90% de chances de tudo correr bem, eu estava feliz para ir assinar. Por outro lado, tinha a minha mãe desesperada a dizer para eu não assinar o papel, porque haveria 10%. Em nada muda a estatística ou a probabilidade de algo acontecer. 10% de correr mal, 90% de correr bem, mas é a nossa visão sobre a mesma estatística que muda a nossa percepção e muda a nossa forma de agir. Conforme vemos a situação, assim a nossa reação. A sexta e última grande ideia, como eu gosto de chamar, é a falácia do concorde. E vocês já vão perceber porque que eu chamo isto a falácia do concorde. É a falácia do custo irrecuperável, da perda não recuperável. E porquê que nós temos sempre esta ideia de perda não recuperável? Imaginemos uma senhora que comprou uma mala, ok, da Michael Kors, ou da Louis Vuitton, ou da Guess, ok? E essa mala tem um custo de 200, 300 euros ou de 30 contos, para aqui e para cá ver. Então, mesmo que a mala já tenha deteriorado e essa pessoa tenha 20 malas, nunca vai jogar essa mala fora. Porquê? Porque tem um custo associado. Ela sabe que há 10 anos atrás gastou esse valor na mala, então nunca se vai poder desfazer dela. Vão-se acumulando malas para o resto da vida. Da mesma forma, quando temos uma pessoa que, pegando o exemplo utilizado anteriormente de um alcoólatra, que tomou o compromisso de largar o álcool, deseja largar o álcool, mas como comprou uma garrafa de Chivas de 12 anos, que custa sensivelmente 4 contos ou 40 euros, ele diz, sim, vou largar o álcool, mas não vou deitar a minha garrafa fora. Mesmo que isso prejudique a sua recuperação e prejudique o seu bem-estar em casa, porque vai estar sempre a visualizar essa mesma garrafa de álcool. Daí referir que a sexta grande ideia seria a falácia do concorde, que por causa dos custos e das perdas que tiveram sucessivas, continuaram a insistir no mesmo erro, continuaram a insistir e a perdurar estas dívidas até entrar 100% em falência e a empresa ter que fechar. Então, esta ideia a falácia do concorde, de não querer perder algo que já está perdido, é que nos leva a acumular malas, no caso da senhora, a não recuperar de um estado de alcoolismo extremo, no caso do senhor, e no caso de grandes empresas, por vermos que tinham um custo associado a algo que fizemos errado, não alterarmos o nosso comportamento. Então, não sermos capazes de desistir de uma ideia quando temos a certeza que o risco que está em causa pode levar tudo a perder. Bom, muito obrigado por terem chegado até aqui. O meu nome é João Fidalgo. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham a noção de que o único objetivo é poder trazer-vos um resumo informal de todas as informações retiradas por mim do livro. Muito obrigado e até já.